E aí, gente, beleza? Como é que estão vocês? Sabe que minha expectativa é que vocês estejam maravilhosos, certo? Pessoal, vou fazer um videozinho aqui hoje sobre um pensador brasileiro, né? Uma pessoa que tem influenciado aí muito o pensamento de algumas pessoas, sobretudo pessoas aí da direita. Inclusive, por influência dele, houve até indicação de um ministro. E eu acho que todos sabem de quem eu estou falando, né? De Olavo de Carvalho. Vamos lá. Eu vou comentar especificamente aqui de uma entrevista que Olavo de Carvalho deu para Leda Nagli, recentemente no canal dela no YouTube. E eu quero aqui comentar especificamente de um aspecto da entrevista e de uma característica assim do discurso de Olavo de Carvalho, né? A primeira característica todo mundo já conhece, todo mundo já sabe, que é aquela coisa de Olavo de Carvalho, assim, extravasando a sua relevância, né? Olavo de Carvalho com aqueles traços de megalomania, onde ele realmente superdimensiona a sua importância. Olavo de Carvalho chega a dizer, já chegou a dizer aqui, não nessa entrevista especificamente, mas em outras oportunidades, e nessa entrevista também ele fala coisa parecida, já chegou a dizer que não existe um pensador no Brasil como ele. Ele não fala assim, existem poucos como eu, não existe ninguém como eu, do nível dele, da envergadura dele, não tem ninguém, certo? Pronto, chegou a falar agora na entrevista que não lê nada do Brasil porque ele está muito acima de tudo isso aí, certo? Pronto. A certa altura da entrevista, Leda Nagli leva ao Olavo de Carvalho uma crítica, um questionamento ao qual as pessoas fazem muito em relação à pessoa dele, que é o fato de ele não ter nenhum tipo de educação formal, de formação superior. E Olavo de Carvalho responde da seguinte maneira: não, eu não preciso não, intelectual sou eu, não eles, porque as universidades brasileiras formam 50% de analfabetos funcionais, certo? Então, ele chega a dizer que se ele tivesse um diploma da universidade aqui do Brasil, da universidade aqui, seria ali um atestado de uma probabilidade de 50% de chance dele ser analfabeto funcional, certo? Então, melhor é ele não ter. Ótimo. Henri Bugalho fez um vídeo posterior, depois da entrevista na Jovem Pan, onde Olavo de Carvalho repete esses números. Henri Bugalho chegou a gravar um vídeo mostrando que, na verdade, esses índices, esses números não são reais, certo? Que, na verdade, não seria 50%, e sim 4% de pessoas que seriam analfabetos funcionais. Porém, Henri Bugalho trabalha com um conceito bem rígido de analfabetismo funcional, que é aquela pessoa que não tem capacidade de ler, compreender o que leu, com a leitura básica ou cálculos básicos, expressar os seus pensamentos e exercer a comunicação. Pronto. Olavo de Carvalho pode se defender do vídeo de Henry falando que ele é claro, que ele foi muito ferrenho, muito rígido no conceito, que ele não está falando daquele analfabetismo funcional ali. Que ele está falando, como ele está falando da alta intelectualidade, ele está falando de uma capacidade de interpretação, de uma capacidade de leitura, de compreensão de coisas com um certo grau de complexidade, tá certo? Pronto. E aí eu vou trabalhar então com essa perspectiva. Então, para efeito de debate aqui, não que eu concorde com isso, certo, gente? Não que eu concorde com isso de maneira nenhuma. Mas para efeito de debate aqui, vamos dizer que Olavo de Carvalho estivesse certo. Vamos dizer assim, tá bom, Olavo de Carvalho. Para efeito aqui dessa conversa, eu vou lhe dar essa prerrogativa, vou lhe dar esse privilégio. Vou dizer aqui, vou trabalhar, vou acatar os seus números, vou acatar o seu índice. Vamos dizer que 50% realmente, 50% que as universidades produzem 50% de analfabetos funcionais, certo? E aí, como Olavo de Carvalho diz, que na verdade deveria ser fechada, melhor sem elas, e que a formação dele sozinho, a formação dele próprio, é muito superior a isso aí. Ora, eu pergunto, se a faculdade produz 50%, se as universidades produzem 50% de analfabetos funcionais, os outros 50% não são. O que é que impediu Olavo de Carvalho, com a capacidade que ele entende que ele possui, com a sumidade que ele diz que é,
com praticamente o ser humano excepcional que ele sustenta, que ele é, entrar na universidade e compor os outros 50% de forma célebre. Porque ele não é uma celebridade nesses outros 50% que não são analfabetos funcionais. Então, a pergunta que eu faço a ele é essa daí. Em primeiro lugar, considerando que ele está certo. Pronto. Outra coisa é que as ideias de Olavo de Carvalho de que, na realidade, a faculdade, gera uma formação inferior a que ele mesmo, sozinho, foi capaz de consolidar, e de que faculdade, como ele chega a dizer na entrevista, é melhor ser fechada, isso tem um problema metodológico grave. Isso tem um problema metodológico grave. Por que eu digo isso? Porque uma metodologia ela é substituída por outra quando ela se mostra mais eficiente, certo? A gente tinha um videocassete, veio o DVD e ele atendia plenamente nosso interesse, substituiu, depois substituiu por pendrive e por aí vai, certo? Então, você tem que ter uma metodologia realmente superior à anterior para você poder substituir. Eu pergunto ao Olavo de Carvalho, ainda que essa crítica, ainda que eu acate como verdade essa crítica, esses números são bem contestáveis realmente, mas para efeito desse debate aqui eu estou considerando verdadeiro. E eu estou mostrando que mesmo considerando verdadeiro, ele não vai para lugar nenhum, certo? Então eu quero dizer o seguinte, ainda que essa crítica seja verdadeira, que as universidades produzem 50%, ou seja, metade de quem vai lá, seja analfabeto funcional, eu pergunto, a metodologia de Olavo de Carvalho geraria índices melhores do que esse? A pergunta é essa, certo? Então, as pessoas se autodenominarem, as pessoas se auto-intitularem qualquer coisa pelos seus parâmetros próprios, geraria índices melhores? Será que, portanto, nós teríamos melhores historiadores se as próprias pessoas se autoproclamassem historiadores? Olha, eu já li muito dentro do muito, que é dentro do parâmetro dela de muito. Eu já li os melhores autores dentro do parâmetro dela de melhores autores. E já li o suficiente dentro do parâmetro dela de suficiência. E dissesse, eu sou historiador, como Olavo de Carvalho fez. A gente teria, portanto, resultados melhores. A gente teria resultados melhores se um psicólogo chegasse assim, olha, eu já estudei muito, eu tive contato já, eu peguei Freud sozinho e fui ler, eu peguei alguns outros autores de psicologia e eu também já entendi o quanto era o bastante para eu fazer isso e aí eu sou psicólogo, certo? E aí eu também já estudei direito, já peguei ali algumas coisas, alguns livros e eu sou advogado. Eu pergunto ao Olavo de Carvalho, se a faculdade produz 50% de analfabetos funcionais, como eu já coloquei antes, você poderia ter feito parte dos outros 50%. E a pergunta que fica é, sem ela, fazendo o que você fez por conta própria, as pessoas, se a gente generalizasse, se a gente universalizasse esse método, a gente teria índices melhores? Eu creio que não, certo? O que na verdade Olavo de Carvalho faz simplesmente é diminuir todo mundo. Olavo de Carvalho se coloca em alta conta, parte do intelecto de Olavo de Carvalho é anunciado por ele mesmo. Todo mundo não presta, todo mundo é ruim, o meu nível é uma coisa assim fora do comum. Ou seja, Olavo de Carvalho fica na entrevista o tempo todo vendendo seu próprio peixe e insistindo, entendeu? De forma continuada em uma tese até a hora que as pessoas, na verdade, se convencem por cansaço e por repetição. Então, Olavo de Carvalho simplesmente fica, eu sou isso, eu sou melhor, eu sou isso, eu sou melhor do que tudo, melhor do que todo mundo, igual a mim não existe, eu fiz o que ninguém fez, igual o que eu fiz não tem, igual minha obra não tem nem quem chegue perto, e isso, aquilo, outro. Por ele mesmo, ele fica fazendo a sua autopropaganda, é o que ele sabe bem fazer, certo? Na verdade, a resposta de Olavo de Carvalho visa sim, simplesmente transpor um desconforto que ele vivencia, de ele, com tudo que ele diz que é, nunca ter conseguido se estabelecer na academia e provado suas teses dentro de uma academia. Não estou dizendo que por causa disso não exista realmente bons pensadores fora da academia, mas ele não conseguiu o sucesso esperado, conseguiu recentemente com essa onda conservadora que surgiu no Brasil,
E aí, na verdade, Olavo de Carvalho tem até hoje essa frustração, onde ele fica, na verdade, tentando dizer que quem aprecia ele é que está apreciando o que tem de melhor, a nata do conhecimento, o creme de la creme do intelecto, certo? Então, muito cuidado, porque essa metodologia dele, se a universidade tem seus problemas, essa metodologia que ele apresenta, pior ainda. Se as pessoas por conta própria pudessem se autodenominar qualquer coisa, eu acho que esses índices não iriam melhorar, certo? É isso aí, gente. Beleza? Muito obrigado.